Bom, o nosso tema de hoje é o grande clássico do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. Um teste importante para o time do Tite, que é um time em montagem, contra o campeão da Libertadores, o Fluminense. É um outro Flamengo, é um Fluminense mais ou menos com a mesma carinha, mas um Flamengo que precisa dar uma satisfação para o seu torcedor. O grande algoz do Fluminense, no meu modo de entender, no ano passado, do Flamengo, foi exatamente o Fluminense. Quando ele ganha o Campeonato Carioca, depois ganha a Libertadores, onde o Flamengo era um dos favoritos. Então entendo que até para dar satisfação para o seu torcedor, o Flamengo vai ter que mostrar mais serviço. E elenco por elenco, embora seja um trabalho ainda inicial do Tite, elenco por elenco, eu vejo o time do Flamengo com mais condição de ganhar o jogo. O que você pensa, Bruno? O jogo realmente equilibrado, os dois estão invictos no campeonato, né? São os dois melhores times do campeonato, de fato. Decidiram os últimos 4 títulos estaduais, o Flamengo ganhou 2, o Fluminense ganhou os últimos 2, e eles têm exatamente a mesma campanha. O Flamengo ganha ali nos critérios de desempate, de saldo de gols, mas eles têm a mesma campanha, né? Os dois, 6 vitórias e 3 empates, né? Eles estão muito iguais. E aí eu vou mais no Fluminense por esse histórico recente de ser um time já mais bem formado, né? Um time que já tem quase 2 anos de trabalho com o Fernando Diniz. O Tite chegou outro dia. Na Copa do Brasil, é verdade, o Flamengo eliminou o Fluminense ano passado, na final do Carioca deu o Fluminense ganhando de 4 do Flamengo no segundo jogo. O Flamengo ganhou o primeiro, o Fluminense reverteu no segundo, mas eu vou um pouco mais no Fluminense muito por isso, né? É verdade que teve uma viagem para o Equador na semana, né? Pesada, isso pode ter um peso mais a favor do Flamengo. O Flamengo que com o Tite, né, só tomou 1 gol no campeonato com o time reserva, isso é uma grande mudança em relação ao ano passado, que era um time que tomava muito gol. O Tite já parece que conseguiu melhorar a defesa, não é um estadual, então os parâmetros são outros, mas eu vou no Fluminense mais pelo conjunto, mas acho que é um jogo muito igual, vale a liderança, né? Quem ganhar praticamente vai garantir a melhor campanha dessa primeira fase, vai levar a Taça Guanabara e vai ser o melhor dessa fase. E ano passado, inclusive, o Fluminense ganhou do Flamengo mais ou menos numa fase parecida, no finalzinho da primeira fase, e levou a Taça Guanabara. Eu só estou falando muito do Flamengo porque o Flamengo precisa mostrar serviço. Ganhar do campeão da Copa Libertadores, mesmo que numa fase preliminar do Campeonato Carioca, é algo que vai dar um certo fôlego para o Tite, vai dar um respaldo que o time do Flamengo não tem faz tempo. O time do Flamengo começou a ser um motivo de chacota o ano passado, quando ele não ganha nenhum torneio, não ganha nada. Um baita time, um investimento enorme, comprando jogadores e continua fazendo isso e não ganhou nada. Inclusive, você bem lembrou, ganhou o primeiro jogo na decisão do Carioca do Fluminense, pô, tomou de 4, um negócio realmente terrível. A Libertadores, que é do Fluminense, deveria ser do Flamengo ou do Palmeiras. O Palmeiras ficou pelo caminho, o Fluminense aproveitou, o Flamengo ficou pelo caminho, o Fluminense aproveitou. E o Fluminense atropelou o Olímpia. Isso, que tirou o Flamengo. Na fase seguinte pegou o Fluminense e perdeu os 2 jogos. O normal seria o Flamengo chegar lá e chegar com tranquilidade. Então, o torcedor do Flamengo deve ter um grande ponto de interrogação. Pô, será que mudaram as coisas efetivamente? Você citou esse fator defesa, a gente sabe que o Tite realmente é um acertador de times da parte de trás para frente. Ele vai fechando a defesa, depois ele vai alinhando o time. Mas o torcedor quer alguma prova mais concreta, né? Alguma coisa do tipo, ganhou do ganhador da Copa Libertadores. E eu acredito, inclusive, viu, Bruno, que sai um jogo legal, porque empate, se você olhar pelo campeonato em si, ok, tá razoável para os dois. Mas não muda nada, né? Acho que os 2 times eles têm um desafio de ganhar do outro. O Fluminense, para comprovar, continua bem, que pode repetir o que fez no ano passado, e o Flamengo com essa coisa de, não, peraí, as coisas mudaram. Agora a gente domina, inclusive, o campeão da Libertadores e aquele que foi o nosso algoz no ano passado. A pressão é maior em cima do Flamengo, né? O Fluminense tem um título recente de Libertadores e com certeza o torcedor do Fluminense ainda está curtindo isso. Acho que hoje as pessoas nem ligam muito que foi pro Mundial, tomou 4 do Manchester City. Eu acho que as pessoas estão mais realistas, né? Elas sabem que foi um resultado perfeitamente normal, né? Seria uma surpresa se fosse algo diferente. Então o Fluminense está mais tranquilo, a torcida acho que ainda curtindo muito a Libertadores, e realmente o Flamengo tem uma pressão maior para mostrar alguma coisa, e é o grande jogo do ano até agora do Flamengo. Já jogou com o Vasco e o Botafogo, mas até por ser o campeão da Libertadores, é o primeiro, acho que grande jogo ali do ano do Flamengo diante do Fluminense. E é por isso que a Jovem Pan vai mostrar esse jogo para você. Estaremos nessa, vamos conferir o Fla-Flu, primeiro do ano e com carinha de decisão, já que os dois querem mostrar serviço. Um abraço, Bruno. Um abraço. Valeu, tchau.